Aqui na Rádio Bandeirantes está chegando um entrevistado de peso para falar sobre o assunto aqui, ex-embaixador Rubens Barbosa conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes em mais esse dia histórico para os Estados Unidos. Quando a gente faz críticas ao Donald Trump, é sempre bom ressaltar isso em época de polarização, não significa que estamos elogiando tudo aquilo que será dito pelo presidente Joe Biden, que assume hoje a presidência dos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, né, embaixador, precisamos, claro, sempre lembrar e trazer esse momento histórico e o impacto que nós vamos ter da ausência, né, do presidente que está deixando o cargo nesta cerimônia que acontece hoje em Washington e quebra um protocolo que vinha sendo mantido aí ao longo da história americana nos últimos anos. Qual que é o impacto disso? É bola para frente? O Donald Trump já ficou para trás, embaixador? Muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, obrigado aí pelo interesse de vocês. Vai depender um pouco do que acontecer em relação ao impeachment, né? E como o Partido Republicano vai tratar a situação do Trump. Quer dizer, se não tivesse havido o que aconteceu no Congresso americano no dia 6 de janeiro, a insurreição que houve lá em Washington, eu acho que o Trump seria normalmente o líder da oposição e o eventual candidato em 2024. Com o que aconteceu lá, o establishment americano queimou o Trump. Eu acho que com o impeachment ou sem o impeachment, o Partido Republicano vai impedir que o Trump continue como um dos líderes do partido. Vai haver uma luta interna para ver quem vai substituir. Agora, isso não quer dizer que o Trump vai desaparecer, porque com um lugar no Partido Republicano ou não, com direitos políticos ou não, porque ele pode ser cassado, o Trump vai ser uma liderança radical de extrema-direita dentro dos Estados Unidos. Ele vai ter problemas pessoais, problemas financeiros, problemas empresariais, a gente não sabe como é que ele vai lidar isso, mas ele tem efetivamente uma liderança no conjunto desses grupos de extrema-direita, radicais, racistas e tal, que continuarão a existir. A sociedade americana está muito dividida, hoje é uma sociedade multirracial, multicultural, e a agenda do Biden, em grande parte, se choca com essa agenda desses extremistas. Então, a divisão americana vai continuar e, em alguns momentos, quando se discutir imigração, questões raciais, o Obamacare, a parte da saúde, isso vai manter essa divisão e essas confrontações que nós vimos nesses últimos meses. E a gestão Donald Trump, bom dia, embaixador, foi tão diferente, né? E ele é tão personalista. Só veja, né? Hoje é dia da posse de Joe Biden e a gente está aqui falando de Donald Trump. Então, só para fechar esse capítulo Donald Trump na nossa conversa, ele tem se aventado a possibilidade de que ele crie um novo partido e crie até suas próprias redes sociais, já que tem sido banido das redes sociais tradicionais. Ele tenta se colocar ali como uma espécie de outsider, uma pessoa que acaba de deixar o cargo mais importante da política do mundo. Você acha que esse é um caminho político que existe, viável? Tem espaço para isso, embaixador? Olha, eu não sei se ele for cassado, como parece que vai acontecer, ou se não for cassado pelo impeachment do Senado, se o Partido Republicano o expulsar, vai depender um pouco justamente dessa agenda que virá aí pela frente, para ver se ele vai ter condições de se manter vivo, porque ele vai ter muito problema depois que ele sair. Ele vai ter problemas pessoais enormes com a justiça, com o fisco, com o imposto de renda, enfim, não vão dar facilidade para ele. Agora, como ele é líder desse movimento, você viu que na fala de ontem, ele disse que a luta está apenas começando. Ele como líder desse grupo radical, dentro ou fora das estruturas políticas. Esse que é o ponto importante e que a gente não sabe se ele vai ter condições de fazer, porque isso custa dinheiro, custa, enfim, esforço, tem que ter seguidores que aceitem ele como líder, apesar de todos os processos, apesar de tudo. É uma incógnita, né? Mas
efetivamente, eu acho que é uma página virada na história americana. Embaixador Rubens Barbosa, como diz o nosso colega aqui de Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan, a eleição americana é tão importante para o mundo que todo cidadão do universo devia ter direito a votar nela, né? Porque mexe com a vida de absolutamente todos nós, de uma maneira ou de outra, mais diretamente ou de outra, à medida em que carrega a economia ou para um lado ou para o outro, e também a política. Está mais do que provado isso, acredito, que com esses últimos 4 anos. Agora, Joe Biden chega ao Congresso, chega ao mandato com o domínio do Congresso. Ele tem o apoio da Câmara, mais majoritariamente, e tem apoio do Senado. O senhor que já foi embaixador nos Estados Unidos, aliás, no começo dos anos 2000, tivemos a oportunidade de conviver lá na embaixada, eu também estava lá nessa época, sabe muito bem como é que é a convivência no Congresso americano. Mesmo com o comando das duas casas, não vai ser uma lavada, não vai ser como um nosso ministro aqui nos ensinou, porteira aberta para passar a boiada, né? Olha, eu acho que vai ser muito difícil o início do governo Biden, porque, como você diz, ele efetivamente tem o controle da Câmara e do Senado. Mas os republicanos, mesmo com o controle dos democratas, os republicanos vão fazer uma oposição ferrenha, como eles fizeram com Obama. Você viu, eles estavam lá em desvantagem nas duas casas e fizeram grande oposição ao Obama, que não conseguiu aprovar todas as políticas, todas as medidas que ele queria implementar. Vou dar só um exemplo. Uma das principais medidas que o Trump anunciou, já falou que vai tomar, é a questão da saúde e a reforma da Previdência Social, do Obamacare. E a segunda é a questão da imigração. Só essas duas aí, sem falar das medidas sobre a diminuição da confrontação racial e tal, sem falar nisso, são agendas que vão dividir o próprio Partido Democrata. Esse é um outro ponto. Além da oposição do Partido Republicano, o Biden vai ter que conciliar as diferentes facções dentro do Partido Democrata. Quer dizer, você tem a sala mais à esquerda, mais progressista, do Bernie Sanders e da Elizabeth Warren, que vai cobrar medidas justamente nessas áreas, ambiental, direitos humanos, racial, e isso vai estimular essa confrontação parlamentar no Congresso americano. Então, dentro da área política, sem falar de outras áreas, dentro da área política no Congresso americano, a vida do Biden não vai ser fácil. Embaixador Rubens Barbosa, muito obrigado pela participação do senhor, a visão do senhor, que já serviu nos Estados Unidos, nos representando lá, sempre importante para entender esse momento. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Muito obrigado pelo interesse. Bom dia a vocês.